Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1, versos de 1 a 11. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. Está escrito: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema orando por causas impossíveis. Orando por causas impossíveis. O pano de fundo do livro de Neemias, certamente, é o chamado cativeiro babilônico. As 10 tribos do norte já tinham sido levadas cativas pela Síria no ano 722 a.C. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ainda permaneceram, mas desobedecendo a Deus, tapando os ouvidos à voz dos profetas de Deus, chegou também a hora da sua disciplina. E então a Babilônia, o grande, maior império que já havia prevalecido sobre a Síria, cerca Jerusalém em 606, e leva os vasos do templo, os vasos de ouro, e leva cativo alguns nobres, dentre eles Daniel. 10 anos depois, em 596 a.C., a Babilônia retorna e leva mais alguns para o cativeiro, dentre eles Ezequiel. Porém, em 586 a.C., Nabucodonosor, com a sua horda militar, cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia, para um cativeiro de 70 anos. Pois bem, queridos irmãos, o profeta Jeremias havia dito que este cativeiro tinha tempo
de validade. Seria 70 anos e nem um dia mais. Então, no ano 539, a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, com Ciro o Grande. E no primeiro ano de Ciro, em 539 a.C., ele baixa um decreto permitindo aos judeus retornarem para sua terra e construir o templo de Jerusalém. E aí, nesta primeira leva, Zorobabel lidera esse povo em retorno com o propósito de construir o templo. 539. 537 a.C., começa a construção do templo, que é paralisada pela oposição dos que estão ao redor. E escreve uma carta mentirosa, falsa, para o rei, dizendo que os judeus que tinham retornado tinham más intenções. E então, por ordem do rei, a obra do templo é paralisada. Cada um volta para sua terra, para suas lavouras, para suas casas, e esquece a construção do templo. Deus levanta nesse tempo os profetas Ageu e Zacarias para encorajar o povo a retomar a reconstrução do templo. E então, em 515 a.C., o templo foi completado e dedicado ao Senhor. Mas, agora, no governo de Artaxerxes, que governou dos anos 465 ao ano 429, precisamente no ano 458 a.C., veio a segunda leva dos judeus, sob a liderança de Esdras, agora para instruir o povo acerca da lei de Deus. E quando ele chega, ele toma um susto, porque os sacerdotes, os líderes, haviam se casado com mulheres pagãs, comprometendo assim a pureza da fé, com as mesmas causas que levaram o povo para o cativeiro. E Esdras fica tão triste, tão doído com isso, que ele rasga a sua roupa, que ele raspa a sua cabeça, e ele lamenta profundamente e conclama o povo a um arrependimento. Porém, lá no final do governo de Artaxerxes, a Bíblia diz que no 20º ano dele, por volta do ano 444, Neemias, que era copeiro do rei na capital, em Suzã, recebe a visita de seu irmão Anani. E ele então pergunta para Anani, de forma muito específica, e a pergunta é essa: eu perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele não conhecia Jerusalém, ele tinha nascido já no exílio, ele ocupava uma posição de muita importância, ele era o copeiro do rei, isso era um cargo de altíssima confiança, era um homem que tinha acesso ao rei diariamente. E a resposta que ele recebe de Anani perturba a sua alma, aflige o seu coração, porque a resposta foi essa: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aqui, meus irmãos, nós vamos encontrar este homem, Neemias, se levantando. É curioso que dois homens são importantes nesse processo da volta. Esdras é o homem da Bíblia, é o homem da palavra, é o mestre, é o escriba, é o especialista na lei de Moisés, que vem para ensinar o povo a lei de Deus. Mas Neemias é o homem de oração, é o homem que se coloca na brecha, é o homem que intercede pelo povo. E então eu chamo a sua atenção para nós olharmos algumas lições preciosas acerca deste homem, Neemias, que ora por causas impossíveis. Chamo a atenção de vocês para o fato de que ele retorna no ano 444. Como Jerusalém caiu em 586, eu estou falando que 142 anos depois da queda de Jerusalém, a cidade ainda está arrasada. Montões e montões de pedras e escombros, pedras reviradas, os muros quebrados, as portas queimadas a fogo. O povo que estava lá,
Diz o texto, está em grande miséria. Grande miséria é pobreza extrema. E desprezo. Desprezo é pior do que pobreza. Desprezo significa que ninguém se importa. Ninguém está nem aí. E é nessa conjuntura que esse homem se levanta para orar. Por uma causa humanamente impossível. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, quais são as marcas desse intercessor? Desse homem de oração? Primeiro, o intercessor é alguém que sente o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Por favor, leia em voz alta comigo o verso de número 4. Vamos juntos. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Preste atenção nisso. Há determinados problemas na vida, seja pessoal, seja coletiva, seja nacional, que não vão ser resolvidos, a não ser que alguém se levante para se colocar na brecha. Deus é soberano. Ele pode agir sem qualquer concurso da cooperação humana. Deus pode agir sem que o seu povo ore. Mas sendo Ele soberano, Ele escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. É ordem de Deus. Talvez se Neemias não fosse o homem que foi, o homem de oração, e o futuro de Jerusalém seria outro. E o texto diz que ele chora, que ele lamenta, que ele jejua, que ele ora, porque o peso dos problemas que estão acontecendo lá em Jerusalém, que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha estado presente, pesam sobre ele. Esse é o intercessor que ora por causas que não são as suas próprias. Ele está muito bem empregado, ele é copeiro do rei, ele vive no palácio, ele vive no conforto. O que o rei comia, ele podia comer. O que o rei bebia, ele podia beber. Ele vivia no falso, no luxo. Mas o problema é que atinge o seu povo, atinge a ele também. Ele sente o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Esse homem é capaz de fazer uma leitura adequada do diagnóstico que faz e a resposta recebida. Talvez para nós isso represente pouco ou menos do que representava naquela época. Quando ele diz os muros de Jerusalém estão derribados, isso para nós é apenas uma construção. Mas naquela época, irmãos, as cidades não tinham as proteções que tem hoje, o aparato militar que tem hoje, as proteções legais que tem hoje. Então, muros quebrados significam uma cidade vulnerável, sem segurança, sem proteção, exposta aos ataques dos aventureiros, dos exploradores, dos que vêm para saquear, para espoliar, para roubar, para matar, para destruir. Quando ele diz que as portas estão queimadas a fogo, isso é muito mais que porta de entrada e saída, porque se você olhar o contexto veterotestamentário, eram nas portas que os juízes julgavam as causas do seu povo. Quando diz que as portas estão queimadas a fogo, significa que esta cidade não tem um aparato legal, jurídico, que proteja, leis que protejam, tribunais que protejam, juiz que julguem as causas do povo. O povo estava entregue ao caos. Quando ele menciona que eles estão em grande miséria, significa que o povo que está lá e o povo que havia retornado para lá estava numa situação de vulnerabilidade econômica. E quando ele diz que o povo está também entregue, no sentido de eles estarem esquecidos, abandonados, desprezo, significa que é uma província, talvez longínqua, da cidadela de Suzã, do centro nevrálgico do poder, do grande império. Ela é esquecido, ninguém se importa, ninguém dá conta, completamente desprezado. A pergunta é, até que ponto os fardos que pesam sobre as pessoas pesam também no nosso coração?
se a nossa realidade é diferente daqueles que estão passando sofrimento. Vamos pegar o caso hoje, Rio Grande do Sul. Você pode imaginar o que é uma pessoa perder sua casa? Gastou a vida inteira para construir. De um dia para a noite a casa não existe mais. Você já pensou o que é um comerciante que lutou a vida inteira para ter um supermercado? E de repente a chuva vem e arrasta não só a casa, mas leva tudo que ele tem armazenado ali. Nós estamos muito bem confortados na nossa casa, com a nossa cama quentinha, com a nossa roupa passadinha, com a nossa comida sobre a mesa. Às vezes o problema é que pesa nos ombros dos outros, não pesa de igual modo na nosso coração. O intercessor sente a dor do outro pulsando e latejando no seu próprio peito. Segundo lugar, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Veja comigo o verso 5, a parte A. E ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Irmãos amados, só uma notinha de rodapé. Às vezes eu vejo pessoas se dirigindo a Deus, e até hoje eu me constranjo, eu confesso. Quando eu vou cantar um cântico que chama Deus de você, eu fico um pouco constrangido. Eu não sei quanto a você. Mas é uma intimidade de linguagem que nem sempre é a linguagem de intimidade real. Como se Deus fosse nosso coleguinha. Há outros cânticos que parece que Jesus é um namoradinho, que senta no colo, que faz carícia, que faz cafuné. Quando eu olho os homens da Bíblia, os que mais tinham intimidade com Deus, eles se aproximavam de Deus com tal reverência. E Neemias não pode se aproximar de Deus a não ser dizer: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Qual a visão que nós temos de Deus? Da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Quando João é chamado ao céu, ele chega e vê um trono. E ele não ousa descrever aquele que está sentado no trono, a não ser compará-lo com pedras preciosas. Quando ele vê o Filho de Deus, o Cordeiro, ele vê como aquele que morreu e venceu para abrir o livro e desatar os selos, e a visão é de majestade, é de grandeza, é de glória indescritível. Quando você ora, você não está orando a alguém igual a você. Você está orando ao soberano Senhor do universo. Você está orando àquele que está no trono, aquele que tem o controle do universo, das nações, da história em suas poderosas mãos. Você está orando àquele que tem poder para agir, aquele que tem poder para reverter o quadro, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história. Você está orando ao todo-poderoso Deus. Terceiro lugar, o intercessor é alguém que ora firmado na fidelidade que Deus tem, a aliança que firmou com o seu povo. Veja comigo o verso 5, a parte B, quando ele diz assim: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia é a doutrina da aliança. Sabe por quê? Essa aliança é unilateral. Deus fez aliança. Deus é o fiador da sua própria aliança. Não tendo ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo. E dentro da aliança, Deus vai dizer o seguinte: olha, se você me obedecer, você vai ter esses e esses e esses e esses privilégios e bênçãos. Se você me desobedecer, eu vou disciplinar você com essas e essas e essas maldições. Mas se você se arrepender, eu vou lá e restauro você de volta. Mesmo quando você erra contra mim, a minha aliança não é anulada. Eu vou manter a minha aliança, vou disciplinar você, vou trazer você ao reconhecimento do erro e vou restaurar você oportunamente. Isso é o Deus da aliança. Deus da aliança.
Sabe o que significa isso? Deus nunca vai jogar você na lata de lixo porque você errou. Ele vai disciplinar, mas não vai quebrar a aliança. Porque essa aliança Ele firmou, não no sentido de duas partes iguais. Ele nos incluiu na sua aliança soberana. Bendito seja Deus. Quarta verdade que esse texto nos ensina, irmãos. O intercessor é alguém que não apenas chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor podia fazer isso. Quem sabe o Senhor faça. Então eu vou deixar essa causa aí nas suas mãos e vou ficar de braços cruzados, porque eu sei que o Senhor sabe tudo, e vê tudo e conhece tudo. Então, estou falando para o Senhor e nunca mais eu vou voltar nesse assunto, tá bom? Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 6. Leia comigo em voz alta. Vamos juntos? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Até aqui. Até aqui. Bom, se Deus sabe tudo e Ele sabe tudo, se Deus não tem perda de memória e Deus não tem perda de memória, por que nós deveríamos orar e insistir? Nem ter descanso e nem dar a Deus descanso. Está lá em Isaías 62. Não descanseis, nem deis a Ele descanso. É essa oração que não abre mão da resposta de dia e de noite. Como Jesus ilustrou na parábola daquela viúva que está importunando o juiz, está todo dia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o camarada ficou tão irritado que ele julgou a causa para não ficar perturbado. É claro que a parábola é por contraste. Deus não fica cansado de você, não. Mas Deus tem prazer que você apresente a sua causa e torne a apresentar, e apresente de novo, e apresente de novo, e apresente de novo, e apresente de novo com perseverança. Às vezes nós desistimos cedo demais. Às vezes nós recuamos cedo demais. Às vezes nós jogamos a toalha cedo demais. Talvez precisamos daquela postura de Jacó: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Quinta lição que aprendemos com Neemias: o intercessor é alguém que reconhece os seus próprios pecados, reconhece os pecados do seu povo e se identifica com eles. Por favor, vamos ler o versículo 6, a parte B, e o versículo 7. Leiamos parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Notinha de rodapé, língua portuguesa e bons hábitos. Quando você for falar de uma coisa positiva, e você e outra pessoa fizeram alguma coisa positiva, coloque o outro na frente. Fulano de tal e eu fizemos. Certo? Não bote o seu nome na frente, que é deselegante. Eu e o fulano fizemos. O fulano e eu fizemos. Quando é positivo. Quando é negativo, um erro, eu e o fulano cometemos esse delito. Eu e o fulano cometemos esse erro. Percebe você que quando se trata de uma confissão de pecado, de um reconhecimento de erro, olha como é que ele se dirige. Veja aí: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele não diz a casa do meu pai e eu não. Eu e a casa do meu pai. Ficou claro o princípio? É claro? Então, se uma coisa boa, o outro vem primeiro, você em segundo. Se uma coisa ruim, você é primeiro e o outro em segundo. Isso é polidez no trato. Bom, deixando isso de lado, deixando o português de lado, que eu não entendo tão bem, mas o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte:
nós não podemos nos aproximar de Deus para orar sem reconhecer que nós somos pó e cinza. Alguém já disse aí nas brincadeiras que todo arminiano, quando ora, é um calvinista. E todo calvinista, quando prega, é um arminiano. Porque não dá para você ajoelhar sem reconhecer que Deus é soberano. Não dá para você se colocar de joelhos para orar sem saber que Deus é santo, santo, santo e ver quão pecador você e eu somos. Ou seja, quem ora não chega diante de Deus de peito estufado, reivindicando direitos, pleiteando direitos, exigindo alguma coisa. Ao orar, reconheça isso. Eu não sou digno de estar na presença daquele que é santo, santo, santo. Os próprios serafins cobrem o rosto diante dele. Então Neemias, antes de interceder de forma plena, ele vai entender uma coisa. Eu e a casa do meu pai temos pecado, temos feito o que é mal. E Deus já havia dito isso. E se o povo quebrasse os preceitos da aliança, viria o juízo. Viria o juízo. Então começa com confissão. Por que é o cativeiro? Por que o cativeiro aconteceu? Por que a Babilônia entrou em Jerusalém? Por que o próprio Deus, conforme Daniel capítulo 1 diz, que o próprio Deus entregou nas mãos do Nabucodonosor os vasos do templo? Babilônia não entrou lá porque era mais forte militarmente falando, porque tinha mais recursos bélicos da época. Não. Deus entregou. E entregou por quê? Porque o povo pecou. Ainda hoje, Deus não permite que você e eu pequemos vitoriosamente. O pecado tem consequência. E a disciplina é inevitável. E o reconhecimento disso é da mais alta importância. E aqui vem não só o reconhecimento do pecado, aqui vem a confissão do pecado. É confessar e abandonar. Aí tem a bênção do perdão e da restauração. Sexto lugar, penúltimo lugar. O intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Primeira promessa. Veja você, versículo 8, a parte A. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Sabe o que significa isso? Essa é a maneira mais eficaz de orar. É quando você diz para Deus o que Deus disse na sua palavra. É orar com base nas promessas de Deus. Pastor Arival tem um devocional maravilhoso, que é um devocional para o ano todo, orando as promessas de Deus. O que é orar as promessas de Deus? É você orar com base naquilo que Deus já prometeu. Deus é avalista da sua própria palavra. Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Então ele está orando aqui com base na palavra e na promessa de Deus, porque Deus tem zelo pela sua palavra em a cumprir. Segundo lugar, sabe que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Olha o versículo 8, a parte B. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Sem sair do texto, para você ter dificuldade de voltar lá, leia comigo lá em Levítico 26, 33, por gentileza. Levítico 26, 33. Eu queria que você lesse isso em voz bem clara, bem eloquente, por gentileza. Já está na tela, vamos ler. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas.
Neemias está há 142 anos da invasão de Jerusalém, e a cidade ainda está cheia de escombros, de pedras reviradas, de muros quebrados, de portas incendiadas. E ele pode dizer, sabe por que isso aconteceu? Por causa do pecado, da desobediência, da transgressão. Terceiro lugar, confira comigo aí. Ele sabe que o arrependimento redunda em restauração. Versículo 9, toda a igreja comigo. Neemias 1:9, vamos juntos? Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Louvado seja Deus! Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, Neemias está dizendo para Deus, Deus, o Senhor prometeu, e eu estou aqui reconhecendo o pecado do meu povo, eu sou o primeiro da lista nesse pecado, e eu estou confessando a Ti o meu pecado, eu estou na brecha em favor do meu povo. Então, Senhor, o que o Senhor prometeu de disciplinar, o Senhor já fez, o Senhor nos mandou para todo lado, aí estamos espalhados por todas as terras, mas agora, Senhor, lembra que também o Senhor prometeu que se nós nos arrependêssemos, se nós nos voltássemos para Ti, o Senhor nos chamaria dos mais diversos lugares do mundo e nos traria de volta para a nossa terra, porque o Teu plano não pode ser frustrado. Bendito seja Deus, Ele é fiel à sua aliança. Mas, amados, o versículo 10 para mim é da mais alta importância de consolação. Leia o verso 10 em voz alta comigo. Vamos juntos? Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Sabe o que está dizendo? Deus, o povo está lá com as cidades destruídas, os muros quebrados, as portas queimadas, grande miséria, grande desprezo. Mas, Senhor, eles ainda são teus servos. Senhor, eles ainda são teu povo. A aliança não foi anulada. Às vezes a gente falha, às vezes nós pecamos contra Deus. Algumas pessoas entram em pânico, em desespero, meu Deus, perdi a salvação. Outros dizem, Deus não gosta mais de mim. Outros dizem para mim, mas não tem mais jeito. Algumas pessoas ficam tão desesperadas que chegam a ponto de atentar contra a própria vida e ceifar a própria vida, porque acham que acabou, não tem mais esperança. E a Bíblia nunca nos estimula a pecar, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, tem consequências graves, como o cativeiro da Babilônia. Mas eu quero dizer para você que você ainda continua sendo filho de Deus, povo de Deus. Deus não deixou você de lado, Deus não deixou de amar você, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer restaurar você, Deus quer trazer você de volta, Deus quer colocar você no lugar que é a vontade dEle, Deus quer abençoar a sua vida, então é hora de voltar. É hora de voltar, não importa onde você foi, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, hoje Deus quer restaurar a sua vida, hoje Deus quer trazer você de volta para a presença dEle, para a alegria da presença e da comunhão com Ele. Ele é o Deus da aliança e essa aliança nunca será quebrada, bendito seja o seu nome. Mas terminando, versículo 11. Quem ora por causas impossíveis, não apenas ora, mas se coloca nas mãos de Deus para agir. Versículo 11, toda a igreja comigo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Esse tempo era o copeiro do rei. Que homem é esse? Artaxerxes, o grande rei da Pérsia, situado em Suzã, capital. E ele é o copeiro. E ele tem permissão de entrar na presença do rei.
E ele sabe que ele não pode ir lá em Jerusalém sem permissão. E ele sabe que ele não pode ir com permissão, mas sem recursos nas mãos. E ele sabe que ele não pode chegar lá sem autorização de que eu estou vindo em nome do rei. E ele sabe que ele não tem argumentos suficientes para apresentar ao rei. E esse homem acredita que Deus responde a oração. Ele acredita que o coração do rei está nas mãos de Deus. Deus pode inclinar o coração do rei. Deus pode estrancar portas fechadas. Deus pode abrir caminhos onde não tem caminho. Ele pode abrir o mar. Ele pode fazer do deserto um caminho. Ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer o impossível por meio da oração. Ele ora. Relâmpagamente ele ora. E em resposta à sua oração, o rei entendeu a sua causa. O rei enviou a Jerusalém. O rei deu recursos suficientes para ele reconstruir a cidade. E diz a Bíblia que agora ele não é apenas um homem de oração, ele é também um homem de ação, porque oração significa ação também. Você não ora e cruza os braços, você ora e age. Você ora e trabalha. E diz a Bíblia que então Neemias, no ano 444, 142 anos que Jerusalém tinha sido destruída, ainda estava cheia de escombros, ele chega, ele inspeciona, ele conclama, ele convoca, ele comissiona, ele acompanha, ele enfrenta os inimigos de fora e de dentro, e diz a Escritura no capítulo 6, confira aí comigo, versículo de número 15, que uma obra que tinha 142 anos, que ninguém entendia como podia reconstruir em 52 dias, toda a obra foi feita e inaugurada. Louvado seja o Senhor. Leia comigo 6:15, por favor, em voz alta. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 142 anos, ninguém conseguia ver uma saída. Uma causa impossível, um problema insolúvel. E um homem que ora, e um homem que age, um homem que confia em Deus, vê essa causa impossível milagrosamente acontecendo em 52 dias. Quais são as suas causas impossíveis? Quais são os seus problemas insolúveis? O que é que você tem hoje para colocar na presença deste Deus? Que a não ser que aconteça um milagre, você não vê saída. Esse Deus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. E agora Ele pode também levantar você, capacitar você, para ser parte da solução desse problema insolúvel. E num tempo recorde, você vê o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Tem alguém aqui hoje precisando de um milagre do Senhor na sua vida, na sua família? Tem? Eu estou levantando a mão também. Eu preciso. Você precisa. E o nosso Deus pode. Senhor, bendito é o teu nome. Porque tu és o Deus todo-poderoso, grande e temível. Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Está assentado num alto e sublime trono. Para quem não há causa impossível, para quem não há problema insolúvel, para quem não há doença incurável, para quem não há casamento irrecuperável, o Deus dos prodígios e das maravilhas. Nós te louvamos porque tu és o Deus que responde oração, tu és o Deus que intervém, tu és o Deus que abre portas, tu és o Deus que fecha portas, tu és o Deus que abre um caminho no mar. Tu és o Deus que faz do deserto um lugar para ser habitado. Tu és o Deus que faz brotar água da rocha. Tu és o Deus que faz brotar maná do céu. Tu és o Deus das maravilhas e dos prodígios. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor, porque tu estás neste lugar. Assim como Neemias orou por um milagre, nós oramos também por um milagre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na tua igreja aqui em Pinheiro, Senhor. Manifesta o teu poder, realiza grandes obras aqui para testemunho do Evangelho, que os inimigos de fora, que os opositores de dentro não resistam ao poder da mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Que nós vejamos, Senhor, grandes maravilhas em nosso meio, para o louvor da tua glória, para o testemunho do Evangelho, em o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Amém.
Verdade, com Hernandes Dias Lopes.